Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Foco Tributário e a gente está mais uma vez aqui na série chamada de 100 dúvidas, esclarecendo uma dúvida de um participante que postou algum comentário, algum questionamento em nossos primeiros vídeos da jornada de 365 vídeos ao longo de um ano. Esses últimos 100 estão dedicados a responder dúvidas da nossa audiência, daqueles que acompanham nosso trabalho. E hoje a gente selecionou a dúvida da Ana Carolina Gonçalves. Eu quero começar agradecendo pela sua audiência, Ana, pedir que você continue acompanhando e incentivando o nosso trabalho. E a dúvida dela é se o pagamento do reembolso de uma empresa feita a um funcionário CLT deve figurar na folha de salários ou pode ser feito diretamente na conta bancária do colaborador. Olha, a gente precisa, antes de mais nada, Ana, analisar a natureza daquilo que está sendo reembolsado. Se, por exemplo, por uma política da empresa, ela não contrata plano de saúde, mas ela reembolsa o plano de saúde que o funcionário paga, tendo ele contratado diretamente junto à operadora, esse reembolso é um benefício que a empresa está pagando ao trabalhador e a legislação prevê tanto isenção de imposto de renda como de INSS para essa verba. Como aquele reembolso é uma forma de incentivo, de benefício que a empresa concede, deve figurar sim pela folha de salários, agora não deve sofrer a tributação. Já a parcela que, porventura, a empresa também ressarce do plano de saúde do dependente do funcionário, é uma parcela que tem relação com o regime CLT, ou seja, é um benefício pago pela empresa em função do vínculo CLT que ela tem com o funcionário, e aí a legislação já não prevê a isenção do IR e do INSS, devendo submeter essa parcela à tributação. Inclusive, ano passado, em 2019, nós realizamos aqui em Salvador mais uma edição do Congresso Brasileiro de Gestão Tributária na Administração Pública. E a gente convidou, dentre outros palestrantes, a professora Zenaide Carvalho, que na sua palestra sobre E-Social destacou esse exemplo como um exemplo importante de algo que as empresas pagam e não dão um tratamento tributário adequado. Esse vídeo, inclusive, foi publicado como parte dessa nossa jornada aqui, publicando um vídeo por dia. E aí a gente vai falar desse exemplo para mostrar o quê? Que ao analisar a natureza do reembolso, eu vou determinar se aquilo tem relação com o vínculo CLT e, se tiver, deve figurar na folha. Mas o fato de figurar na folha ou não é o aspecto mais importante, e sim o tratamento tributário, principalmente perante essas duas legislações, a do INSS e a do Imposto de Renda. Agora vamos analisar uma outra espécie de reembolso pago a um funcionário CLT. Imagina que um determinado trabalhador chega no local de trabalho e ali tem algum problema na fechadura, a chave quebra na porta e aí ele precisa contratar em caráter emergencial um chaveiro. E esse chaveiro vai até ali, resolve o problema e cobra R$50 pelo serviço. O funcionário, diante da urgência da situação, ele tira o valor do próprio bolso e paga. Quando a empresa for reembolsá-lo dessa despesa, a gente deve considerar o que em primeiro lugar? Qual é a natureza dessa despesa? Essa despesa é uma despesa inerente às responsabilidades do funcionário? É uma despesa pessoal dele? Não, é uma despesa de manutenção das instalações da empresa e uma vez que a empresa tenha essa despesa, é natural que ela tenha que pagar por isso. Agora, o funcionário precisou antecipar o pagamento em face da urgência da situação. É natural então que a empresa reembolse ao funcionário por aqueles R$50 sem qualquer necessidade de fazer isso figurar na folha de salários. Agora, com um aspecto formal que muita gente despreza, e aqui que eu quero destacar. A nota fiscal, o documento emitido pelo prestador, pelo chaveiro, contra o contratante, deve trazer a identificação do CNPJ da empresa tomadora, porque aquele funcionário, embora tenha tirado do próprio bolso o valor do pagamento, ele fez isso como um preposto da empresa. Ele estava ali figurando como alguém que representava a empresa na contratação daquele serviço diante daquela necessidade. Por isso que a gente considera que a análise da natureza da operação, para verificar qual é o tratamento tributário a ser dispensado para aquilo, é o aspecto mais importante que você deve analisar num primeiro momento. E só em seguida, se verificar que há algum tipo de relação com o vínculo CLT mantido com o trabalhador, aí sim você registrar em folha. Mas do contrário, você tratar aquilo como um rendimento não tributável e uma despesa feita pela empresa
cujo documento fiscal também deve identificar a empresa enquanto tomadora de serviço e não o empregado. Espero ter esclarecido a sua dúvida, Ana, e também a dúvida de muita gente que lida com situações como essa no dia a dia, e mesmo que você ainda não tenha enfrentado situações assim, o objetivo aqui do nosso trabalho é também agregar um conhecimento de valor para que amanhã depois, enfrentando uma dúvida como essa, você já esteja preparado para resolver da melhor forma possível. E olha, continue acompanhando o nosso trabalho aqui. Eu peço não só a você, Ana, mas todos que estão nos assistindo, para não deixar esse vídeo sem antes curtir, comentar e também compartilhar com outras pessoas. Amanhã, se Deus quiser, a gente responde a dúvida de um outro participante. Quem sabe não vai ser a sua dúvida. Um forte abraço e até amanhã.